Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado A Mídia Não Te Manipula. Esse artigo foi produzido pela FAD 4. Eu vou me referir como sendo FAD, porque eu imagino que o 4 simbolizaria um A. O subtítulo do artigo também é E você deveria se preocupar com isso? Muito. Sem mais delongas, começar aqui logo a leitura do artigo em si. Não é incomum as pessoas falarem sobre como a mídia está nos manipulando. No meio acadêmico mesmo, é a coisa mais normal do mundo falar sobre como a grande mídia vomita sua propaganda poderosa contra as massas oprimidas. Toda corrente na esquerda sabe disso. E não é apenas a esquerda ou entre ditos intelectuais, é bem seguro dizer que praticamente todo mundo conhece essa noção. Posso perguntar para uma tia bolsonarista de 70 anos na minha rua, e ela vai falar sobre como a TV tenta nos enganar constantemente. Posso perguntar para uma criança no meio do ensino fundamental, e ela vai dizer que não dá de acreditar em tudo que passa na TV. Posso também conversar com alguém aleatório no ônibus voltando para minha casa, e essa pessoa vai me falar com todas as letras a máxima. A mídia manipula a massa. Acho bem seguro dizer que essa noção é senso comum em toda a nossa sociedade, e não apenas um todo mundo sabe, como algo que também afeta muito nosso senso de autoestima e nossa moral. Afinal, se eu sei que mídia manipula a massa, eu pelo menos estou melhor que quem não sabe disso, e eu não sou uma alienada. Acontece que não é assim tão simples. Que não é assim tão simples assim. Na verdade, se fosse, estaríamos perdidos. Mas felizmente, a ideia de que a mídia manipula a massa é falsa, e hoje em dia não passa de um mito que todos acreditam. De onde veio essa ideia? As origens desse mito, como a gente conhece, estão lá para o início do século XX. Provavelmente já existia até antes disso, só que sobre outra forma. Acabou de acontecer uma guerra mundial, e podemos ver a ascensão de regimes autoritários pelo mundo todo. Ao mesmo tempo, com a industrialização, a mídia começou a crescer também. Haviam diversos jornais na maioria dos países. O rádio estava começando a ganhar impulso, e cartazes podiam ser impressos em série. Ao mesmo tempo, no campo da psicologia, começou a se desenvolver o behaviorismo. Nele, em resumo, se desconsidera a existência da mente e passa a interpretar o comportamento humano como uma série de respostas a estímulos e somente isso. Os pesquisadores da época perceberam que existia uma relação entre toda a propaganda na mídia e os tais regimes autoritários, e também com a propaganda da guerra na Primeira Guerra Mundial. Foi formulada então a primeira teoria da comunicação em uma tentativa de explicar essa relação, a teoria hipodérmica. E ela conta com dois pilares. O primeiro é o behaviorismo e a segunda é a teoria da sociedade de massas. A ideia de sociedade de massas é que, após a Revolução Industrial, ocorreu um enfraquecimento do coletivismo e os indivíduos da sociedade passaram a ficar cada vez mais isolados entre si. O resultado é que a sociedade, ao invés de um coletivo organizado, passou a ser uma massa amorfa, sem características, ideologia definida e, por isso, manipulável na forma que quem detém poder quiser. Uma professora minha brinca que essa é a teoria da sociedade do purê de batata. Juntando esses dois conceitos, a teoria hipodérmica argumenta que a propaganda afeta diretamente esses indivíduos atomizados, em uma relação estímulo-resposta. E dessa forma, a propaganda, ou a mídia, manipula a massa. Daí o nome teoria hipodérmica, em alusão a uma agulha hipodérmica que injeta algo, ideologia, por dentro da pele. Dessa forma, todo mundo seria influenciado pela propaganda de alguma forma e iria tender na direção da ideologia dela, cada vez mais. Só para que fique bem claro, se isso fosse verdade, estaríamos perdidos. Quem detém os meios de comunicação iria deter completo controle da sociedade. Tá, mas não é bem assim, né? Acontece que, assim que surgiu essa teoria, ela começou a ser testada, em parte porque alguns desses regimes autoritários queriam saber se era real mesmo isso daí. Rolou financiamento de pesquisas e foram feitos testes para saber se essa teoria funcionava mesmo. E basicamente se descobriu que a propaganda muitas vezes não tem o efeito esperado no alvo. As pessoas têm um senso crítico, e isso pode fazer com que elas rejeitem totalmente a mensagem. Podem concordar apenas com uma parte específica que dialoga mais com suas crenças, ou podem apenas absorver a informação sem concordar, mas discutir depois. Eu vou dar uma aulinha breve de teoria, mas juro que vai ser bem importante. Tentei deixar o mais simples possível.
Tem esse cara chamado Harold Dwight Laswell, que formulou um paradigma que é usado até hoje na comunicação. Esse paradigma mostra quase tudo o que a gente precisa considerar em uma mensagem. Quem? Diz o quê? Por qual canal? Com que efeito? Para quem? E isso foi antes da primeira metade do século XX. Hoje em dia, a comunicação avançou muito, muito mais. Pouco depois do paradigma de Laswell, se descobriu a comunicação em múltiplos estágios. A descoberta foi que a maioria dos indivíduos não consumia a mídia diretamente, mas através de certos indivíduos chamados de lideranças de opinião. E essa função de liderança não está associada à renda ou qualquer outro fator óbvio. Esses líderes são igualmente distribuídos entre todos os grupos sociais, o que significa que a maioria das pessoas não recebe informações diretamente, mas uma versão comentada e opinada delas. Muita gente compara as informações de diferentes veículos também para chegar a uma conclusão. Os próprios líderes de opinião influenciam uns aos outros, daí o nome múltiplos estágios. Outra coisa é que, dependendo do público, a mensagem para ter um efeito parecido tem que se dar em formas diferentes. O meio pelo qual ela é transmitida e até a ordem dos argumentos apresentados em um panfleto podem influenciar muito no resultado final, sempre de acordo com o público. A confiança no locutor é um fator determinante também, tanto na questão de memorização do conteúdo, quanto na concordância com os argumentos apresentados, que são analisados separadamente. Bem mais recentemente, com a era digital, se fala muito em uma relação entre o consumidor e uma marca. Relação afetiva mesmo. Se busca que o consumidor tenha um engajamento afetivo e que passe a ver a marca de uma forma humanizada. Não tem exemplo melhor disso que a Netflix e seus perfis em redes sociais. Em outras palavras, quando se estuda comunicação, se fala muito mais em persuasão, efeito, absorção de conteúdo, interação que manipulação. Na verdade, nem se fala nela. A forma como nos informamos é muito complexa e a mídia é só uma parte dela. Uma parte importante, mas não é determinante em quase nada. E o que define como a gente vê a realidade tem muito mais a ver com a cultura na qual a gente se insere. Ok, e o que isso tem a ver com qualquer coisa? Você me pergunta. Então, existem dois problemas bem grandes que esse mito da mídia manipulando a massa gera. Primeiro, como ficar muito mal informado. O primeiro problema é que o mito da manipulação serve para fundamentar argumentos bem nocivos. É um fato que a gente vive em um momento onde é bem difícil se informar. Existe muita informação contraditória e falsa circulando. E diferenciar uma coisa da outra dá bastante trabalho. Afinal, é algo que também exige uma abertura para admitir que está errado. Praticamente toda seita bizarra que mantém um controle rígido sobre seus membros vai se aproveitar dessa ideia que a mídia te manipula para te levar a fazer o óbvio, parar de se informar. É uma estratégia simples para fazer o alvo não receber nenhuma informação que o desafie a pensar. E se recebe, vai achar que é uma tentativa de manipulação e precisa resistir. Para piorar, a gente tende a achar que está sempre certo e que as outras pessoas só precisam ouvir a verdade para concordarem com a gente. E se não entendeu é porque é burro, não por ter princípios ou um processo de raciocínio diferentes. Isso também é usado como ferramenta política. Todo mundo sabe que seu opositor está sendo manipulado. E todo mundo sabe que se informa através dos poucos meios de comunicação confiáveis. Eu andei conversando recentemente com vários eleitores do Bolsonaro, e mesmo com a maioria fugindo do estereótipo do cidadão que só compartilha fake news que a esquerda adora pintar, havia alguns que se encaixavam nisso. Teve um sujeito que só se informava por grupos conservadores no Facebook e por correntes no WhatsApp. Você que é de esquerda pode até estar querendo rir, mas aposto que já compartilhou por aí Brasil 247, pelo menos uma vez, e se usa do Facebook para se informar muito mais através de grupos e da sua bolha do que visitando portais ou lendo jornais. A gente aprende a descartar informação como falsa muito facilmente, só porque não se encaixa na nossa visão de mundo. É importante sim filtrar, mas é preciso saber como filtrar também. É só refletindo sobre o conteúdo e comparando com calma, a gente faz isso. E mesmo assim, ainda dá de errar, e tá tudo bem. Segundo, o verdadeiro poder das mídias. A recente ascensão da extrema-direita tem tudo a ver com essas teorias de comunicação que mencionei. Existiu essa empresa chamada Cambridge Analytica, que foi responsável por grande parte da campanha do Donald Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil, a votação do Brexit na Inglaterra e diversos, muitos mesmo, outros projetos políticos de Estado, sempre tendendo à extrema-direita e ao fascismo.
O idealizador dessa empresa se chama Steve Bannon. Bannon é um bilionário neonazista, responsável por criar diversos veículos de extrema-direita e fomentar a alt-right americana. Ele também criou The Movement, uma organização que tem a função de fomentar o nacionalismo, principalmente na Europa, mas também no resto do mundo. O Eduardo Bolsonaro faz parte dessa organização. Ao que tudo indica, Bannon possui algum tipo de projeto político com países desenvolvidos e em desenvolvimento. Sua taxa de sucesso foi alta, e seu método é ligado à comunicação. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre como funcionava a dita empresa. Deixa aqui a reportagem do El País que aborda direto ou indiretamente o assunto. Essa é a reportagem do Nexo, que acho que resume bem também, e a boa e velha Wikipédia. Aqui no caso ela linkou todas essas reportagens. Depois eu vou deixar aqui o link do artigo, então vocês podem ver lá as reportagens. Vou dar só um resumo aqui. A empresa realizava uma coleta massiva de dados de toda a população usuária da internet. Através de processamentos de dados muito avançados, organizava as pessoas em diferentes perfis psicológicos extremamente detalhados. Com esse conhecimento, podiam direcionar conteúdos para esses grupos que tinham a maior chance estatística de persuadir as pessoas desse grupo para um objetivo específico. Esse trampo todo envolve matemáticos, profissionais de comunicação, engenheiros de computação, psicólogos, etc. Não vou entrar na questão do quão absurdamente antiético é isso tudo. O que quero discutir é que enquanto se mantém a mentalidade simplista de mídia manipula a massa, não só se fica mais vulnerável a algo como a Cambridge Analytica, como se torna muito mais difícil responder de forma eficaz a esse tipo de campanha. Boa sorte tentando informar alguém que acha que cada palavra sua é uma tentativa de manipulá-lo. A pessoa não vai nem absorver o que você tem a dizer para refletir depois, quanto mais concordar. A empresa não existe mais, mas o método dos profissionais que trabalharam nela ainda existem. Um apelo. Ok, eu comecei dizendo que se a mídia manipula a massa, nós estaríamos perdidos, e terminei pintando um cenário bem infeliz. O que quero dizer aqui é que nós não somos impotentes contra esses projetos de dominação pela comunicação, justamente pela complexidade deles. Mas dá trabalho. Precisamos estudar mais comunicação para nos saber como nos comunicarmos. Precisamos tomar cuidado com a linguagem e a forma que apresentamos conteúdo. Precisamos saber como alcançar certos públicos inacessíveis. Quem? Diz o quê? Por qual canal? Com que efeito? Para quem? Ainda dá tempo de lutarmos contra esses gigantes capitalistas, mas precisamos ser estratégicos. Conheça seu inimigo, como a ti mesmo, já diria Sun Tzu. E o primeiro passo para conhecer como ambos estão se comunicando de fato, precisamos romper com esse mito da manipulação. E cá entre nós, bora parar um pouquinho de subestimar a inteligência das outras pessoas. Então é isso. Esse foi um artigo da Fada. Eu achei um artigo bem interessante mesmo, de verdade. Esse artigo que acho que foi um dos melhores que eu já li para esse canal. Espero que todos tenham gostado. E é isso, né? Até mais.